Olá, boa noite para você que está nos assistindo agora ao vivo, mais uma live, mais um culto de louvor e adoração a Deus, meditação na palavra do nosso Senhor, sendo transmitido ao vivo a partir desse exato momento pelo Facebook da PIB de Timbaúba dos Batistas. Então, a partir desse exato momento, a gente passa a refletir na palavra de Deus e passamos também aqui a estar conectados, mesmo que seja de forma virtual, mas estamos juntos, unidos como igreja para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. E a partir de agora, você já pode curtir, compartilhar este vídeo, mandar para os grupos de WhatsApp também, para que outras pessoas possam assistir mais esse momento maravilhoso aqui de reflexão da palavra de Deus. Quero te fazer um convite especial, você que nos assiste nesse exato momento, está aqui divulgando as programações da nossa igreja. Nós estamos online todas as terça-feira, 7 horas da noite. Quinta-feira nós temos estudo bíblico também às 7 horas da noite. E no domingo, sempre aos domingos, nós temos aí o nosso momento de louvor e adoração, também às 5h30 da tarde. No domingo sempre começa um pouco mais cedo, às 5h30 da tarde. Também quero convidar você a curtir, seguir as nossas páginas nas redes sociais, tá certo? Você aí também que está nos assistindo, já está no nosso Facebook. Nós temos um Instagram que se chama Juba PIB TB, tá certo? JUBAPIB-TB, Juba PIB TB é o nosso Instagram, você também pode seguir lá. E também nós temos um canal no YouTube que é PIB de Timbaúba, PIB de Timbaúba. Você se inscreve lá no nosso canal no YouTube, lá você vai ter acesso a todas as mensagens, todas as reflexões, estudos bíblicos, todos os nossos cultos transmitidos online estão sendo postados lá também no nosso canal do YouTube. Então faça uma visita, curta, siga, compartilha e vamos juntos aí refletir na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos refletir no livro de Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, você já pode aí pegar a sua Bíblia, senta aí com sua família, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com quem estiver aí do seu lado na sua casa, e vamos ler o texto de Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34. Ressalto que estou com bastante saudade do nosso culto presencial, estou com bastante saudade de estar no templo, juntamente com os irmãos, adorando ao nosso Deus. Sinto bastante saudade, sinto falta. É um momento difícil, que nós estamos passando, mas eu creio que no nome do Senhor Jesus Cristo já está mais perto do que longe da gente voltar a se reunir no nosso templo em unidade, em comunhão ali, junto com os irmãos, tá certo? Para louvarmos, adorarmos a Deus. Esteja orando pelo nosso Brasil, esteja orando pela nossa região do Seridó, para que tudo isso termine o mais rápido possível, para que a gente possa retomar as atividades presenciais da nossa igreja. Mas enquanto esse dia não chega, estamos aqui conectados, estamos aqui de alguma forma unidos, acompanhando as nossas programações através da ferramenta da internet, não é verdade? Então, meus amados irmãos, orem, tá certo? Para que tudo isso se acabe o mais rápido possível, no nome do Senhor Jesus Cristo, e nos acompanhe. Não perca os nossos cultos, não perca as nossas programações, tá certo? Fica sintonizado, fica ligado sempre nas nossas programações através da internet. E para você que é da PIB de Timbaúba, também que está no nosso grupo do WhatsApp, também lá você está sempre acompanhando também devocionais, reflexões, que edificam a nossa vida.
Também está conosco nessa noite a Congregação Batista de Jardim de Piranhas, que tem como missionário o missionário Juscelino. Forte abraço para a Congregação Batista em Jardim de Piranhas e a PIB de Timbaúba e todos vocês aí que estejam nos assistindo nesse exato momento. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar, nós vamos orar juntos nesse exato momento. Eu oro daqui, você ora daí da sua casa e vamos ler o texto de Marcos capítulo 8 e vamos tirar lições para a nossa vida. Amém? Oremos. Senhor Jesus, te damos graças, ó Deus, por mais um dia de vida. Louvado e engrandecido seja o teu santo, poderoso nome. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor Jesus Cristo, das nossas falhas. Nos ajuda a sermos discípulos autênticos, discípulos verdadeiros, que têm compromisso com a santidade, que diz não para o pecado, e sim, ó Deus, para a tua palavra e para os teus ensinamentos. Pai, que o Senhor abençoe, meu Pai, todos que estão assistindo essa live nesse exato momento. Cada um na sua casa, cada um no seu lugar. Ó Pai, nesse momento em qual nosso contexto, nesse contexto em qual nós estamos vivenciando, que o Senhor traga paz, o Senhor traga restauração de saúde, que o Senhor, meu Pai, traga ânimo para aquele que está desanimado, traga esperança para aquele coração que está desesperançoso, que não acredita mais que as coisas vão voltar ao normal. Ó Deus, traga salvação àquelas pessoas que estão perdidas espiritualmente, aquelas pessoas que ainda não entregaram a vida a Cristo. Ó Pai, que o Senhor venha ser o Senhor da nossa vida, que o Senhor venha controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, que o Senhor, meu Pai, possa trabalhar cada dia mais no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida. Abençoa todos nós, abençoa esse momento de reflexão da palavra, que o Senhor fale grandemente ao nosso coração, me usa nesse fim de tarde e abençoa as vidas que estão nos assistindo, Senhor. Eu também oro, Senhor, pelo nosso país, que o Senhor esteja, ó Pai, trazendo restauração na saúde, ó Pai, nessa situação dessa pandemia que nós estamos vivendo, que o Senhor, meu Pai, possa destruir esse vírus, que tudo isso possa acabar o mais rápido possível, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós confiamos em Ti, Senhor. Nos ajuda. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Vamos lá, vamos refletir na palavra de Deus. Convido você, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Deixa marcado aí agora, Marcos, capítulo 8, versículo 34. Hoje nós vamos estudar sobre as características de um discípulo. O tema da mensagem de hoje é características de um discípulo. A gente sabe que existem muitas pessoas que se dizem cristãs, muitas pessoas que se dizem evangélicas, muitas pessoas que se dizem ser seguidoras de Cristo. Vivemos um mundo onde muitas pessoas afirmam, que Deus é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas será que de fato nós, na prática, vivenciamos uma vida de quem é seguidor de Cristo? Será que na prática eu tenho sido discípulo de Jesus Cristo? É isso que nós vamos aprender no texto de hoje em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34 ao 38. Antes de adentrar nesse tema, porque eu quero tratar esse tema nessa noite com os amados irmãos que nos assistem. Segundo o IBGE, que é o Instituto de Pesquisa do nosso país, aproximadamente cerca de 22% da nossa população no Brasil se considera cristã, protestante, evangélica, certo? Cerca de 22%. Isso na última pesquisa realizada no ano de 2010. Hoje, 10 anos depois, já estamos em 2020, acredito que esse número já tenha até crescido, já deve ter alguma atualização. Mas até então, o número do IBGE é que cerca de 22% da população brasileira se considera cristã, protestante, evangélica, tá certo? Mas será que nós estamos demonstrando na realidade, na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa casa, na rua em que moramos, nós temos demonstrado com atitudes práticas que realmente nós somos um povo de Deus, nós somos
pessoas discípulos de Jesus Cristo, porque o número de cristãos evangélicos que crescem no nosso país é grande, porém é insignificante os resultados, né, que são apresentados na nossa sociedade de pessoas que se consideram cristãs, mas que na verdade muitas das vezes não são. Digamos, se o Brasil tivesse de fato 22% vivesse de forma verdadeira o verdadeiro evangelho, eu acredito que o nosso país seria um país muito melhor, muito melhor. E nós vamos aprender um pouco sobre ser um verdadeiro discípulo, né? Sobre como ser um cristão verdadeiro, de fato e de verdade, e não apenas de boca para fora. Precisamos pregar e viver aquilo que pregamos. Precisamos assumir responsabilidades. Precisamos, muitas das vezes, né, até ser motivos de chacota pela nossa fé, pelas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, mas como é que nós podemos identificar um verdadeiro discípulo? Você sabe como é que você pode identificar um verdadeiro discípulo? Quais são as características de um verdadeiro discípulo, né? É isso que nós vamos estudar aqui. Esse texto que a gente vai ler a partir desse exato momento, que é em Marcos capítulo 8, eu quero fazer um breve resumo do capítulo para situar você melhor onde eu quero chegar. No início do capítulo 8, nós já vemos ali uma grande multidão seguindo Jesus. Jesus ali, ele já tinha acontecido aqui a multiplicação dos pães, Jesus já tinha curado muitas pessoas, né? E agora em Marcos capítulo 8, relata também a questão do segundo milagre, a segunda multiplicação dos pães que Jesus faz. Jesus também ele cura um cego, e uma multidão estava acompanhando Jesus por causa de milagres que ele tinha feito, porque ele multiplicou o pão, e isso foi chamando a atenção daquela população, daquele povo, que cada dia mais ficava admirado com esses grandes feitos de Jesus. Então, uma multidão acompanhava Jesus, e Jesus, a um certo momento, né, ele parou ali, olhou para os discípulos, olhou para aquela população, para aqueles seus seguidores, para aquelas pessoas que estavam ali com ele, e trouxe essa reflexão aqui que a gente vai entender. Interessante que também ainda aqui no capítulo 8, né, acontece uma cena muito conhecida, que é quando Jesus ele pergunta aos discípulos o que é que o povo está falando, quem ele é, né? Jesus chega para o discípulo e diz: discípulos, o que é que o povo acha que eu sou? Aí os discípulos vão responder, né? Uns vão dizer que o Senhor é João Batista, outros vão dizer que o Senhor é Elias. Aí depois disso Jesus faz as perguntas para os discípulos, né? E vocês, meus seguidores, vocês discípulos, né? Quem eu sou? O que é que vocês acham que eu sou, né? Aí lá no versículo 29, o Pedro assume ali a resposta, né? E ele diz, Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, tu és o Cristo. Então nós vemos aqui Pedro afirmando que Jesus era o Cristo. E muitas pessoas não entendiam ainda que Jesus era o Cristo, que Jesus ele era o Salvador. Muitos ainda não entendiam, nem os próprios discípulos muitas das vezes não entendia quem era Jesus. Mas por que os discípulos não entendiam quem era Jesus, né? Até porque Jesus falou que ele tinha que padecer, que ele ia sofrer, que ele ia morrer. E quando Jesus falava essas coisas, os discípulos muitas das vezes ficavam ali meio que incrédulos, né? Não compreendia que Jesus Cristo teria que sofrer, teria que morrer. E aí ele traz a mensagem que a gente vai refletir nesse exato momento a partir do versículo 34. Vamos ver, portanto, qual é a característica de um verdadeiro discípulo. Será que a característica de um verdadeiro discípulo de Jesus é ele ir no templo no domingo? Será que isso faz dele um discípulo? Será?
Será que ir para o culto no domingo, ir numa quinta ou numa terça, isso faz de mim um discípulo? Será que isso é ser seguidor de Cristo? Eu acredito que não, e a gente vai trabalhar isso agora. Vamos fazer a leitura, versículo 34 em diante, né? Vamos ler agora o texto de Mateus, ou melhor, Marcos, desculpa, capítulo 8, do versículo 34 ao versículo 38. Tá certo? Eu vou começar pelo versículo 34. E aqui nós vamos ver a primeira característica de um discípulo de Jesus. Versículo 34 diz assim, acompanhe comigo aí. Então ele chamou a multidão e os discípulos, ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja aí. Preste atenção nesse primeiro ponto aqui desse versículo 34. Ele olha para a multidão, ele olha, né, ali, ele chama a multidão, ele chama os discípulos e diz, é o seguinte, pessoal, quem quiser me seguir, quem quiser me acompanhar, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz e tem que me seguir. Nós temos aqui 3 pontos interessantes já aqui que vão identificar a característica de um verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem que negar a si mesmo. O verdadeiro discípulo de Jesus tem que tomar a sua cruz. E o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem que seguir, né? Continuar seguindo, continuar caminhando, dando exemplo de vida, de testemunho do que Jesus fez, né? Da transformação que Jesus opera na nossa vida através da salvação. Então Jesus ele convoca a multidão, convoca os discípulos. E será que essa multidão queria seguir a Cristo? Quais são os interesses dessa multidão? Quais são os interesses desse discípulo? Né? E o primeiro ponto, uma primeira característica que nós precisamos saber para identificar um verdadeiro discípulo, é que um verdadeiro discípulo, uma das suas características é o esforço para seguir a Cristo. Olha aí, uma característica do verdadeiro discípulo é o esforço para seguir a Cristo. Aí você pode estar pensando, Wilk, mas a salvação não é pela graça, né? É um favor imerecido, não vai ser meu esforço que vai me salvar. Não, com certeza, né? Lá em Efésios capítulo 2, vai dizer que porque nós somos a criação de Deus, né? A gente faz boas obras, no qual Deus preparou de antemão para que a gente praticasse. Essas boas obras, né, já são até características de uma pessoa salva, sendo que tem pessoas que não são salvas, mas também fazem boas obras. Eu sei que a graça de Deus não tem nada que eu possa fazer, nenhum esforço meu vai fazer com que eu venha ser salvo. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo, eu posso ser muito bom, e você sabe que existe muita gente que não é cristão e é muito boa, mas não é o meu esforço que vai me salvar. A salvação é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada para que eu possa ser salvo. Eu não posso comprar a minha salvação. Tá certo? Ela é um dom de Deus. É Deus que nos deu, mesmo sem a gente merecer. E quem é que será salvo? Quem confessa seus pecados, reconhece Jesus como Salvador e, como consequência disso, vai viver uma vida que agrada ao nosso Deus, tendo o Senhor como Salvador da sua vida. Porém, existe sim um esforço quando a gente se torna cristão. Negar a si mesmo não é fácil. Nós temos que nos esforçar para negar a si mesmo, negar a nossa vontade todos os dias. Então nós somos salvos pela graça para andar de um modo de vida que glorifique a Cristo. Entenda isso. Nós somos salvos pela graça para que a gente possa andar de um modo de vida que glorifique a Cristo. E essa dinâmica de andar em santidade, essa dinâmica de ser crente, de ser discípulo de Jesus, exige um certo esforço. Existe um certo esforço. Vamos pensar na dinâmica do esforço, né? Se alguém quer me acompanhar,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, esse negue-se, o que significa? O que significa negar-se a si mesmo? Na verdade, negar-se a si mesmo. O que é que significa isso, Wilke? Vou explicar para você um pouco o que seria negar a si mesmo, tá certo? E de antemão afirmo que ninguém que não esteja disposto a negar a si mesmo não pode ser discípulo de Jesus Cristo. Aquele que não estiver disposto a negar-se a si mesmo não pode ser discípulo de Jesus, tá certo? Nós precisamos negar a si mesmo. Nós precisamos dizer não para os desejos da nossa carne. E isso vai contra as mensagens humanísticas, né? Quais são as mensagens hoje humanísticas, né? Sua dignidade é a mesma de Jesus, né? Tem uns pregadores que dizem assim: sua dignidade é a mesma de Jesus. Não, mas não é mesmo. Outros vão dizer: se Jesus estivesse no Éden, ele comeria, né, a fruta. Eu já escutei pregador falando isso, que se fosse Jesus que estivesse lá no Éden, ele comeria a fruta, o quê? Para satisfazer os seus próprios desejos, o desejo de Eva. E ainda tem outro pregador famoso por aí nas internet, no YouTube da vida, né? Que ele diz assim: você é o ponto fraco de Deus. Isso aí é um evangelho coach, que a gente chama, a teologia coach, a mensagem humanística, né? Então, não, isso aí não tem nada a ver com negue-se a si mesmo. É totalmente diferente. Nós devemos fazer o que mais agrada a Deus do que a nós mesmos. Negar a si mesmo é fazer o que agrada a Deus e dizer não para as nossas vontades, nossos desejos, que muitas das vezes são pecaminosos, são inclinados, tem uma certa inclinação para a carne, porque nós ainda estamos nesse mundo, nosso corpo ainda não foi glorificado. Então nós temos a tendência, hoje nós pecamos, na verdade, mas esse pecado, ele não pode se tornar algo na nossa vida que faça com que a gente ame o pecado. Não, o pecado, ele é algo que nós devemos constantemente sair de perto, né? Desapegar. O pecado não pode fazer parte da vida de um cristão. Logo, se eu entreguei a minha vida a Cristo, eu vou lutar contra o pecado. Por quê? Porque as coisas que o Espírito Santo quer é diferente do que a carne quer. Existe um conflito. Lá no livro de Gálatas, trata sobre isso, né? Sobre os desejos, os frutos do Espírito e os frutos da carne. É impossível a gente andar nos frutos da carne, né, e querer colher do Espírito. Não tem como. Se nós queremos crescer espiritualmente, se nós queremos crescer em intimidade com Deus, nós devemos obedecer a palavra de Deus, devemos obedecer a sua voz, as suas orientações e, através disso, consequentemente, vamos ter uma vida espiritual mais saudável. Mas por quê? Porque eu acabei de dizer, negue-se a si mesmo. Eu vou negar os desejos da carne, eu vou negar o pecado. Eu não quero mais essas coisas na minha vida, isso não já faz parte da minha vida. Hoje eu sou uma nova criatura. Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo me transformou. Então essa é uma característica do discípulo. Uma característica do discípulo verdadeiro de Jesus Cristo é que ela é uma pessoa transformada de fato e de verdade. Ela passou por uma transformação e as práticas antigas, né? A mentira, a inveja, o orgulho, o querer passar por cima dos outros, pisar as outras pessoas, humilhar as outras pessoas, todas essas coisas que são da carne, que são pecado, elas acabam sendo apagadas, exterminadas da nossa vida e dá lugar a uma nova pessoa. É o novo nascimento, conforme também a Bíblia relata, né? Nós nascemos de novo. E nesse novo nascimento, através da graça de Deus, volto a repetir, nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada para que a gente alcance a salvação. A salvação é um dom de Deus. Ele nos deu sem nós merecermos. E essa transformação que nos faz ser uma nova criatura, que nos faz nascer de novo, brota em nós um novo tipo de mentalidade, de comportamento. Você já enxerga o mundo de uma forma diferente, porque agora você
compreende a palavra de Deus e assim vai viver de acordo com ela. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem sim um certo esforço para permanecer na caminhada com Cristo. O esforço de ficar ali exatamente dizendo, né, não, eu não vou querer isso, eu vou negar a mim mesmo. Eu quero fazer o que agrada a Deus. Eu não vou do lugar para a carne, não vou me inclinar para as coisas da carne, não. Eu vou viver uma vida que agrada a Deus e isso requer um certo escolho. Negar a si mesmo e seguir a Cristo, né? Mesmo em sofrimento, mesmo nos dias difíceis. A gente também tem que negar a si mesmo em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos ruins da nossa vida. Às vezes a gente está passando em uma situação complicada, difícil, e a gente, para sair desse problema, para sair desse sofrimento, a gente quer sair fazendo os desejos da carne. Aí não, a gente tem que matar esses desejos, dizer, não, mesmo que eu sofra, mesmo que esteja tudo difícil, ainda assim eu vou fazer a vontade de Deus. Ainda assim eu vou crer, vou confiar na orientação de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Aconteça o que acontecer, eu não vou dar meu jeitinho, eu vou fazer do jeitinho de Deus, tá certo? Então é o negar a si mesmo. Então negar-se a si mesmo também é você permitir que Cristo reine em sua vida, em nossa vida. Negar a si mesmo é permitir que Cristo reine em nossa vida. Toda vida que nós negamos a si mesmo, nós estamos dando espaço para que o nosso Senhor e Salvador possa reinar em nossa vida e, consequentemente, nós possamos glorificar a Deus através dessas atitudes. E aí, o texto continua, o segundo ponto vai dizer, tome a sua cruz, não é verdade? Ele diz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E o que é tomar a cruz, Wilk? Aqui nós vamos ver mais uma característica, né, de um verdadeiro discípulo de Jesus. Além dele negar a si mesmo, ele vai tomar a sua cruz. E o interessante aqui é que quando Cristo falou tome a sua cruz, ele aqui ainda não tinha ido para a cruz, né? Ele ainda não tinha crucificado, ressuscitado. Jesus aqui ainda não estava na cruz. E a cruz aqui, quando ele falou nesse contexto, o que era uma cruz? A cruz não era essa cruz de hoje que a gente usa. Que a cruz que a gente usa hoje, né, é mais um objeto ali de enfeite, um adereço, um símbolo do cristianismo, um símbolo que remota a fé, que remota que Jesus ressuscitou, tal. A gente vê algo como algo bonitinho, né, algo muito bacana. Mas quando Jesus falou, tome a sua cruz, né? A cruz, naquele contexto ali, era um símbolo de morte, e de uma morte cruel. Porque as pessoas que iam para a cruz ali, eram quem? Malfeitores, era uma morte dolorosa e lenta, uma morte dolorosa e lenta. Então, quando Jesus Cristo, para você me seguir, você tem que tomar a minha cruz. Tome a minha cruz. Então, a cruz significava morte, sofrimento, algo terrível, terrível na vida de qualquer pessoa, já que era só quem ia para a cruz eram as pessoas malfeitoras. Então, tomar a cruz é estar pronto para morrer por Cristo se for necessário. Quando Jesus fala, tome a minha cruz, ele está querendo dizer para você, se necessário morrer todos os dias por mim, morra. É isso que Jesus está dizendo. Então, a cruz significa a morte. Era lá que os malfeitores eram crucificados. Era a morte dolorosa. Jesus está dizendo, se você quer ser meu seguidor, você esteja preparado para morrer. E aqui, meu irmão, morrer nos dois sentidos. Tanto espiritualmente, né? Quando a gente nega a nossa carne, a gente está morrendo para os desejos da carne, para os desejos do mundo. Como em alguns países, por exemplo, perseguidos, onde a igreja é perseguida, as pessoas realmente estão morrendo, né? Porque elas não podem confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida, porque o governo, a ditadura, não permite que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado, nem sequer pronunciado. E muitas pessoas estão morrendo por causa disso.
Então, um verdadeiro discípulo de Jesus, ele está disposto, está pronto a morrer por Cristo se for necessário. Você está pronto a morrer por Cristo? Você está morrendo por Cristo diariamente quando você diz não para o pecado? Você tem dizido não para o pecado diariamente? Você tem lutado contra o pecado? Se você tem feito isso, você tem tomado a sua cruz. Tomar a cruz é estar disposto a enfrentar as dificuldades com Cristo. Tomar a cruz também é estar disposto a enfrentar as dificuldades com Cristo. Mesmo diante de uma pandemia, dessa crise que está instalada no nosso Brasil e no mundo, a gente escolhe continuar confiando em Jesus. A gente escolhe continuar andando nos passos do Senhor Jesus Cristo. Isso também é tomar a cruz. É mesmo nos momentos de dificuldade, né, estar disposto a continuar com Cristo. Tomar a cruz também é você compreender que dependemos de Jesus. Tomar a cruz é você depender de Jesus, é você confiar plenamente nele, certo? Isso também significa tomar a cruz. Então, fui crucificado com Cristo, né? Gálatas, se não me engano, Gálatas capítulo 2, versículo 20, né? Vai dizer assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus. Vivo pela fé do Deus. Então, Paulo falou isso, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então, a pessoa que toma a cruz, Cristo vive nela, né? Essa pessoa já não vive para si, já não é seus desejos pecaminosos, já não é suas vontades da carne, mas agora você vive uma vida onde você deseja agradar a Deus, agradar ao Espírito Santo. Então, nós precisamos ter a disposição de morrer todos os dias para o pecado, tá certo? Então, carregar a cruz não tem nada a ver com... né, tem gente que fala assim: a minha cruz é o meu esposo. A minha cruz é a minha esposa, eu já não aguento mais. A minha cruz é aquele filho rebelde. A minha cruz é a minha família que eu tenho que carregar nas minhas costas. A minha cruz é o meu... é isso, é aquilo. Não. A sua cruz não é seu esposo. A sua cruz não é sua esposa. A sua cruz não é sua família. A sua cruz não é aquela enfermidade que você está. Não tem nada a ver com isso, tá certo? Tomar a cruz é estar pronto a morrer por Cristo diariamente, obedecendo a Deus, fazendo a vontade dele, tá certo? E negando a si mesmo. Isso é tomar a cruz. E ele também continua no versículo dizendo ainda: siga-me. Né? Jesus, ele disse: olha, você negou a si mesmo, você tomou a minha cruz, agora siga-me. E o que significa siga-me? Significa que a gente vai ser um aprendiz, vamos ser um discípulo, nós vamos imitar o mestre, né? Seguir a Cristo é confiar nele. Se confiamos em Jesus, nós vamos andar nos passos de Jesus, vamos aprender com Jesus, né? Então, nós precisamos seguir a Cristo, mas seguir de qualquer jeito, não. Seguir a Cristo como? Negando a si mesmo e tomando a cruz. E aqui é onde muita gente acaba se enrolando, né? E aí por isso que você escuta aí notícias tristes, né? Nós vimos aí, acredito que no Goiás, eu estava assistindo aí um jornal, e Goiás não, no Ceará, um pastor, ele cometeu um estupro, né? Estrupou um jovem da igreja, certo? Estrupou um jovem da igreja. Isso aí deu uma grande repercussão lá no estado do Ceará. Enfim, né? Um cara desse pode ser chamado de pastor? Não é, né? As atitudes dele é totalmente contrária, né? Uma pessoa dessa não tem nada de pastor, mas ali é um lobo, né? É um lobo ali infiltrado dentro da igreja, E assim a gente tem muitos outros exemplos, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, porque o verdadeiro salvo, um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ele obedece a Deus, ele não é mentiroso, ele não é corrupto,
ele não prejudica ninguém, ele não passa por cima dos outros, ele não é orgulhoso. Se essas características estão, muito atenuadas na sua vida, é hora de você rever a sua espiritualidade, é hora de você rever o que é ser discípulo de Jesus, porque não há espaço para atitudes como essa na vida de um verdadeiro cristão. Então seja exemplo. O que é que os vizinhos falam de você? O que é, jovem, você estudante que nos assiste, que está na universidade, está no ensino médio, o que é que seus coleguinhas falam de você, hein? Será que eles olham para você e dizem, não, aqui é um crente, aqui é um discípulo, aqui é uma pessoa, que realmente, de fato, segue a Cristo. Ou você, é motivo de piada, de chacota, ou eles enxergam você não como discípulo, como uma outra coisa, como um crente falso, um crente disfarçado. Toma bastante cuidado com isso, tá certo? A nossa vida foi feita para glorificar o nome de Deus em todos os lugares onde a gente possa estar. Lá em 1 Coríntios 11:1 já diz, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Então, as primeiras lições para a gente, nesse versículo, a pergunta que eu faço para você que nos assiste, você está lutando seriamente contra os seus pecados? Não responda, responda só para você, aí na sua mente. Você está lutando seriamente contra os seus pecados? Ou você está criando os seus pecados como um bichinho de estimação? Tem gente que tem pecado como bicho de estimação. Toma cuidado, meu querido, toma cuidado, porque isso aí já deu mal e vai dar mais mal ainda. Corta, acaba com o pecado, peça as forças de Jesus, peça a orientação da palavra de Deus. Se possível, procura alguém que te ajude, certo? Então, o pecado não pode ser a marca da vida de um cristão. O pecado não pode ser a marca da vida de um discípulo. Então, um discípulo, ele se esforça para agradar a Deus. Por isso que uma característica de um verdadeiro discípulo é o esforço. Ele se esforça para agradar a Deus. E qual é a motivação desse esforço? Por que eu me esforço todo dia para agradar a Deus? Lá em Marcos 8:35, no versículo, no próximo versículo diz, olha aí, Marcos 8:35, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por causa do Evangelho, a salvará. Marcos 8:35, a nossa motivação é o Evangelho, a nossa motivação de agradar a Jesus é o Evangelho, é o próprio Jesus Cristo. E ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho será salvo. Então Jesus está dizendo, aqueles que perderem a minha vida, aqueles que negarem a si mesmo, aqueles que tomarem a minha cruz por minha causa e pelo Evangelho. Essa é a minha motivação. Eu nego a mim mesmo todos os dias, eu digo não para o pecado todos os dias. Qual é a minha motivação para isso? A minha motivação para isso é o Evangelho de Jesus. A minha motivação para isso é o Evangelho, é o Senhor Jesus Cristo, aquele que me salvou e me libertou do pecado. E qual é a recompensa de eu dizer não para o pecado? Qual é a recompensa de eu fazer tudo aquilo que agrada a Deus? A recompensa é a salvação. Veja o versículo 36. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Então, a minha motivação é Jesus, é o Evangelho, e a recompensa de eu dizer não para o pecado e dizer sim para Jesus é a salvação. Entendeu? É a salvação. Então, você que está nos assistindo, que ainda não entregou a vida a Cristo, você está preso no lamaçal do pecado, se arrependa dos seus pecados, diga sim para Jesus, negue-se a si mesmo, toma a cruz, siga Cristo, que a sua motivação seja Jesus, e a recompensa de todo esse esforço, de toda essa situação, será exatamente a salvação em Cristo Jesus, tá certo? Mas lembre-se, o esforço que eu estou falando aqui é o esforço que nós temos diariamente que fazer para agradar a Deus.
A salvação não vem por boa obra e nem pelo esforço. A salvação é um dom de Deus dado gratuitamente. Gratuitamente. Então, interessante que nesses versículos também que a gente leu, fala que para a gente ganhar, nós temos que perder, né? Para a gente ganhar a nossa vida, a gente tem que perder. E esse discurso aqui, no mundo que a gente vive, não vale, né? O mundo fala o quê? Aproveite a vida, ganhe essa vida, né? Aproveite o presente, viva cada momento da sua vida, né? É isso que o mundo fala para a gente. Sendo que na calculadora de Cristo é diferente. O vencedor é aquele que perde. O vencedor é aquele que nega a si mesmo. O vencedor é aquele que toma a cruz. O vencedor é aquele que segue a Cristo. Tá certo? Você é um vencedor nessa história? Você é um perdedor nessa história? Eu sou um perdedor nesse sentido. E eu tenho orgulho de perder. Tá certo? Eu tenho orgulho de perder nesse sentido. Nesse sentido eu quero perder sempre. Eu quero perder o quê? O orgulho. Eu quero perder o quê? A mentira. Eu quero perder o quê? Tudo que for contra, né, a vontade de Deus. Essas coisas não quero na minha vida. Eu quero perder, eu não quero isso. Certo? Eu quero perder tudo que for da carne. Tudo que brotar na minha vida que não for do agrado de Deus, eu quero perder. E aí sim, quem perde, ganha. Se a gente perde todas essas coisas, consequentemente iremos ganhar na nossa vida espiritual uma vida mais sadia. E para encerrar, a primeira característica do verdadeiro discípulo é o esforço, e a última característica de um verdadeiro discípulo é a sua identificação com Cristo. Veja o versículo 38. Segunda característica de um verdadeiro discípulo é a sua identificação com Cristo. Diz assim no versículo 38: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. A palavra de Deus diz que se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Senhor também se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ele se identifica tanto com seu mestre, ele vive tanto como Jesus viveu, ele segue os passos de Jesus e ele não liga o que as pessoas vão falar, ele não se envergonha de ser crente. Ele não se envergonha de estar com a Bíblia na mão. Ele não se envergonha da sua cosmovisão cristã. Ele não se envergonha de andar nos caminhos de Jesus. Né? Não é aquele crente detetive, escondido. Né? Tem gente que diz que é crente enfim. Né? Eu não sabia. Tem amigo meu que até hoje não falou da boca, nunca ouvi dizendo na boca, dizendo que é crente. Né? Enfim, é embutido, né? É aquele crente embutido. Por quê? Porque tem vergonha de assumir que é discípulo, tem vergonha de assumir que é crente. Nós não podemos ter vergonha, nós temos que ter orgulho, alegria de sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Porque quem se envergonha das palavras de Cristo, quem se envergonha da Bíblia, não é discípulo, tá certo? Quem se envergonha de Jesus, quem se envergonha de carregar uma Bíblia, quem se envergonha de dizer que é discípulo de Jesus, esse com certeza não é um discípulo. A característica de um discípulo é se esforçar para seguir a Cristo e se identificar com Cristo. No versículo 38, ainda a primeira parte, quando diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras. Isso me lembra de um episódio de Pedro, o próprio Pedro. Ele falou para Jesus, né? Senhor, eu não vou te negar. Aconteça o que acontecer, eu não vou te negar. Aí Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, você ainda vai me negar 3 vezes. Antes que quando o galo cantar, você vai ter me negado, Pedro. E aí Pedro, né, não só negou, como ainda amaldiçoou. Claro que depois de tudo isso, Pedro depois se arrependeu, né? Chorou amargamente. Lá na frente, já no livro de Atos, capítulo 5, a gente já vê
Pedro lá, disposto a dar a sua vida, ele já não se envergonha de Cristo, mas o discípulo Pedro, ele chegou a se envergonhar de Cristo. Quando estava ali perseguindo, né, quando Jesus Cristo ia ser morto, Jesus Cristo estava preso, Pedro chegou, né, a ser questionado. Você é um seguidor de Jesus, Pedro. Pedro, não, eu mesmo não conheço Jesus, não. Eu não sou discípulo dele, não. Então Pedro, em um certo momento, ele negou a Jesus. Depois ele se arrependeu, chorou amargamente, e lá na frente, no fim, deu tudo certo. Mas é um exemplo aí, né? A gente tem que tomar bastante cuidado. Bastante cuidado, né? Não negue a Cristo, não se envergonhe do Evangelho. O discípulo não tem vergonha de defender o Evangelho, de falar da sua esperança. Ele tem orgulho da sua crença. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não tem vergonha de defender o Evangelho. Ele defende o Evangelho, ele defende a causa do Evangelho, ele defende Jesus. Claro, fazendo isso de forma educada, não discutindo nas redes sociais de forma tola, arranjando encrenca, arranjando briga com todo mundo, não. Não é assim que funciona. Mas de forma educada, ele defende, ele tem uma posição a respeito da sua fé, ele fala da sua esperança, ele tem orgulho de dizer, minha irmã, olha o que Jesus fez na minha vida. Não é verdade? É isso aí. Então, e aqui fica um alerta. A gente está aí na era das redes sociais, estamos na era da digital. E nesse período de quarentena, nunca se foi usado tanto as lives, as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. E aí, aqui eu faço outra pergunta, ainda falando nessa questão de você se identificar com Cristo. Se alguém olhar para as suas publicações, se alguém olhar para o seu Facebook, se alguém olhar para o seu Instagram, se alguém olhar para os grupos de WhatsApp que você segue aí, que você está incluído, será que vão perceber facilmente que você é um discípulo de Jesus? As suas publicações são dignas de quem é discípulo de Jesus? O que você posta nas redes sociais são dignas de um discípulo? Toma cuidado com as fotos, com as frases, com os conteúdos que são postados nas redes sociais. Já dizia, a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Eu vou parafrasear para os dias de hoje, né, que a gente poderia até falar assim, a gente digita o que o coração está cheio, né? A gente digita o que está aqui na nossa mente, o que está aqui no nosso coração. Então, muitas pessoas, em vez de aproveitar as redes sociais para dar um bom testemunho, falar da sua esperança, defender o Evangelho, dar um bom exemplo, dar um bom testemunho, acaba decepcionando. Então, meus amados irmãos, um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ele não se envergonha de Cristo. Ele tem orgulho de ser cristão, de defender o Evangelho e de digitar e de publicar coisas que edificam, coisas que glorificam a Deus, coisas que faz dele realmente ser um verdadeiro cristão. Tá certo? Então toma cuidado, aqui é só observação com relação ao uso das nossas redes sociais. Então viva o Evangelho, nem que para isso você tenha que perder aos olhos do mundo. Viva o Evangelho, nem que para o mundo isso seja besteira. O mundo vai dizer, homem, saia da igreja, isso é besteira. Deixa essas coisas aí, aproveite a sua vida, você é novo, faça isso, faça aquilo. O mundo não vai compreender mesmo não as suas escolhas, a sua nova decisão de caminhar com Cristo. Mas mesmo que isso para o mundo seja derrota, seja desperdício, seja alienação, escolha seguir a Cristo, escolha fazer a vontade de Deus, defenda o Evangelho sem agressão e sem discussões todas. Versículo 38, a parte B, diz, nesta geração adúltera e pecadora. Meu irmão, nós estamos nessa geração também. Essa geração adúltera e pecadora. Nós vivemos numa geração onde as pessoas são muito orgulhosas.
As pessoas passam por cima das outras, né? É o meu eu sou o meu Deus. Quem manda na minha vida sou eu faço do jeito que eu quiser. É uma sociedade egoísta. Uma sociedade onde as pessoas, em meio a uma pandemia, estão tirando proveito. Já parou para pensar nisso? O desvio de dinheiro, de corrupção, né, que está tendo aí em vários estados, equipamentos que são comprados para salvar vida, dinheiro que está sendo investido para combater essa crise no nosso país. As pessoas ainda desviam dinheiro, pessoas vendendo álcool em gel falsificado, entendeu? Aproveitando da miséria, do caos que nós estamos vivendo para ganhar recursos de forma ilícita, passar por cima dos outros. O auxílio emergencial do governo, tem uma crítica também, mas tem a ver com a mensagem de ser um verdadeiro discípulo. Vou explicar. Pessoas que não se enquadram, para receber o tal benefício, e mesmo assim mentem, coloca lá, né? Meu grupo familiar é esse, a minha renda é essa, e mente, tirando os 600 de outra pessoa, coitada, carente, que está precisando, que está passando fome, mas que não vai receber o benefício, porque outras pessoas que não precisam, infelizmente mentem, conseguem de alguma forma enganar e conseguem receber. E assim serve para todos os outros tipos de comportamento, para tantas outras coisas. Então o verdadeiro discípulo, ele não age dessa forma. O verdadeiro discípulo, ele não é egoísta. O verdadeiro discípulo, ele não mente, ele não é corrupto. Ele não pactua com essas coisas, tá certo? Então, nós estamos numa geração pecadora, o nosso papel é ser luz. Ei, o seu papel é ser luz nesse mundo escuro. O seu papel é ser honesto. O seu papel é ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é ser exemplo. O mundo precisa de exemplo, de bons exemplos, porque de mau exemplo a gente já tem muito aí. O mundo precisa de bons exemplos, e essa é uma oportunidade grande para você mostrar o que Jesus Cristo fez na sua vida. O seu comportamento fala muito, as suas atitudes falam muito, as pessoas observam. Então, no meio de uma geração pecadora, nós fomos chamados para ser luz. Para ser luz. Tá certo? Fica aí, portanto, também essa reflexão. Meus amados irmãos, encerro agora com o último versículo. O último versículo que a gente vai ler agora. Marcos capítulo 8, versículo 38. No finzinho do versículo diz assim: o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Está dizendo aqui, né, exatamente, nós estamos na parte B do versículo, a última parte. Jesus Cristo ele vai se envergonhar daqueles que negaram a Ele, daqueles que se envergonharam dele, e diz que o Senhor vai voltar em glória com seu Pai e com seus santos anjos. Meus amados Jesus, meus amados irmãos, Jesus Cristo voltará. Isso é uma realidade. Jesus, ele retornará. A igreja do Senhor será arrebatada e Jesus Cristo retornará. E no dia que Jesus voltar, no dia que você se encontrar com Jesus, será que ele vai ter vergonha de você ou ele vai se alegrar? Ele vai se alegrar quando te ver. Ele vai dizer: bom servo fiel, você fez o que agrada a mim, você obedeceu meus ensinamentos. Ou ele vai dizer: eu tenho vergonha de você, se afasta de mim, sai para longe de mim, eu não quero você comigo. Quando Jesus retornar e você se encontrar com Jesus, ele vai sentir alegria ou vai sentir vergonha de você? Fica aí essa reflexão. Então siga a Cristo, meus amados irmãos, persevere em Cristo, porque um dia nós estaremos com Ele, um dia eu e você vamos estar com Deus. Então seja um verdadeiro discípulo de Cristo, se esforce, se identifique com Cristo, evangelize, fale de Cristo e viva para a glória
de Deus, tá certo? Viva para a glória de Deus. Amém? Fica aí, portanto, essa reflexão para você, esse incentivo para que você seja um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Eu vou agora encerrar a live. Antes, vou fazer uma oração. Deixa eu mandar um alô para você aqui que está nos assistindo. Deixa eu interagir aqui ligeiramente com vocês. Pessoal que está chegando aqui e deixou alguma mensagem. Forte abraço, em primeiro lugar, para todos os irmãos da PIB de Timbaúba, tá certo? Irmã Giovânia, o Jefferson e toda a sua família. O Ernest, forte abraço para você. A irmã Ilma, Deus abençoe. A irmã Marilene, Deus abençoe. Júlio Pereira, Raíli, o Thales, toda a sua família. A irmã Rita, a Cícera, o irmão Nivanildo, ele aniversariou ontem, né? Parabéns, Nildinho, que Deus abençoe você, meu amigo, que Deus abençoe você. Não sobrou nem um pedaço de bolo daquele, não? Tô brincando, viu? Mas se tiver sobrado, pode mandar. Mas eu sei que não sobrou não, que o povo come demais. Eliagna, um forte abraço. Isabela, o missionário Juscelina, sua esposa e Andréa. Deixa eu ver aqui quem mais. O irmão Leandro, o Ramon, a Francisca, a Larissa, o irmão Mateus, nosso pastor, o querido pastor Silvio, forte abraço. Os irmãos da Congregação Batista de Jardim Piranhas, o Paco Chagas, Genário, Wellison Luciano, lá de Parelhas, acredito que é o Wellison lá de Parelhas, a Lilica, a Francisca. Bom, todo esse pessoal aí, muitos outros que estão chegando e ainda vão nos assistir. Que Deus abençoe grandemente vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar para encerrar a nossa live. E terça-feira tem o culto de oração. Forte abraço, José Ilma. Nivanildo disse que devoraram tudo. Misericórdia. Cuidado no pecado da gula, viu, Nivanildo? Oremos. Senhor Jesus, que damos graça por essa palavra, por essa live, onde o Senhor, ó Pai, nos incentiva por meio dessa reflexão a sermos um verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele nega a si mesmo, ele toma a sua cruz, ele segue a Cristo, ele se identifica com Cristo, ele não se envergonha do Senhor. Ó Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, meu Pai, diariamente, a dizer não para o pecado. Nos ajuda, Senhor, a tomar a cruz. Nos ajuda a te seguir. Sabemos que não é fácil. Ó Pai, são tantas situações no meio dessa estrada, no meio desse caminho, que faz muitas das vezes com que a gente desanime, que a gente fique triste. Ó Pai, que faz com que a gente até pense em desistir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Nos ajuda, nos dá força, ó Pai, nos ajuda, aumenta a nossa fé, para que a gente siga a caminhada com o Senhor, sempre olhando para Ti, não desviando o nosso olhar do Senhor, confiando em Ti, perseverando em Ti, orando, lendo a Bíblia, se edificando e diariamente morrendo, Senhor, para o pecado, morrendo, ó Pai, para tudo aquilo que não agrada o Senhor. Esta é a minha oração, Senhor. Eu oro também pelo nosso país, por todas as autoridades públicas, pelo presidente, pelo senador, os deputados, prefeitos, governadores, autoridades políticas do nosso país. Que o Senhor dê sabedoria para que eles possam conduzir o nosso país em meio a essa crise. Abençoa os profissionais de saúde, os hospitais ali, os médicos, enfermeiros, toda a equipe que trabalha no hospital. Que o Senhor também possa livrá-los, ó Pai, de todo mal. Traga cura, restauração daqueles que estão enfermos. Conforta aqueles que perderam seus familiares. Ó Deus, e que o Senhor traga, ó Pai, dias melhores, meu Pai. Que essa pandemia, ela possa sumir, que esse vírus ele possa ser destruído, que seja encontrado a cura, a vacina, e que tudo isso se acabe o mais rápido possível, Senhor. Para que possamos estar presencialmente na igreja, novamente em adoração e em comunhão com o Senhor. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, desejo a todos, a vocês, uma boa semana, tá certo? Lembre, terça-feira, 7 da noite, culto de oração.
quinta-feira, 7 da noite, é escola bíblica, e no domingo, 5h30. Ah, tem um convite especial para você. Amanhã, preste atenção, amanhã, às 7h30 da noite, vai ter uma live da Jubacê, é a Juventude Batista do Seridó. Essa live será transmitida pelo Instagram da Jubacê. Então, quem não segue o Instagram da Jubacê, eu peço que siga, tá certo? Para você assistir essa live, é a live da Juventude Batista. Então, amanhã, 7h30 da noite, dia 1 de junho, tá certo? Live da Juventude, @SomosJubacê, @SomosJubacê. Eu vou postar o cartaz também aqui no Facebook da igreja, você pode olhar lá e seguir o Instagram da Jubacê. Amanhã vamos ter um momento maravilhoso, tá certo? De testemunho de vida, vamos falar sobre o nascer de novo, momento de louvor, de palavra, e vocês todos estão convidados para assistir também essa live, tá certo? Forte abraço, boa semana para todos, fica com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.